Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que meu último vídeo, onde eu dei a minha opinião sobre o sistema Solo 10, foi um dos motivos pelo qual eu tô gravando esse vídeo agora, por causa da repercussão que aquele vídeo deu dentro dos grupos do Solo 10, principalmente com o grande Jefferson Pimentel, de quem eu sou muito fã, né, o autor do sistema. E, bom, eu fiz um vídeo com base nas minhas experiências. E eu falei alguma besteira lá, sim, falei uma besteira, principalmente, de que a maioria das qualidades era voltada para o combate, mas não. Segundo ele, apenas 14 qualidades do Era Iboriana é voltada para o combate. É porque na minha cabeça, qualidades que você consegue usar para combate também são voltadas para ele. Por exemplo, uma qualidade que melhora seus testes de intimidação, é uma forma de combate para mim, né, ao meu ver. Mas, enfim, é aquele negócio. Aquele tipo de vídeo eu gravo apenas com o que vem na minha cabeça na hora que eu tô gravando. A ideia é passar a experiência nua e crua que eu tive com o sistema. Não realmente fazer uma análise técnica e detalhada com base em estudos sobre aquilo, e sim com base na minha experiência. Tirando esse disclaimer da frente, eu sou o Ratorujo e hoje eu sou por trás do RPG para falarmos hoje, nesse vídeo, a diferença entre um RPG mais voltado para o narrativo contra um RPG mais voltado para a mecânica. Aliás, me diz aí nos comentários agora, antes de continuar vendo, o que você prefere? Um RPG mais narrativo ou um RPG mais mecânico? Bom, sem muita enrolação, como eu já enrolei bastante, vamos aprofundar nisso, dessa vez sim com estudo e com tópicos. Vocês não estarão vendo, mas eu tenho uma tabelinha aqui na minha frente na tela do computador. Tabelinha não. Uma lista de tópicos que eu quero abordar aqui nesse vídeo. Bom, como não tenho vinheta, vamos direto a eles. Primeiro, eu preciso deixar claro para vocês, o que é um sistema narrativista? Um sistema voltado para a narração. Quando eu estava escrevendo o meu Ducado Verona, a propósito... como eu disse, enquanto eu estava estudando para fazer o Ducado Verona, eu queria que ele fosse um RPG extremamente narrativo, onde você criar o seu personagem, interpretar ele, viver um dia a dia dele, ser o personagem, e estivesse no cerne do jogo. Ele tem mecânicas de combate, ele tem mecânicas de interpretação, ele tem mecânicas para você criar NPCs, para você criar cenários, para você criar ambientes, mecânicas de interação social, e todos esses pontos fazem com que ele seja um jogo um pouco mais narrativo do que mecânico. O que dá um nó na cabeça, porque são mecânicas narrativas, entendeu? Esse é um problema ao abordar esse assunto, porque um RPG ser mais narrativo ou mais mecânico não são coisas antagônicas, tá? Um RPG, a mecânica e a narração, elas estão juntas, elas não são extremos. Hoje em dia tudo é polarizado na internet, então o que dá um problema na hora de explicar essas coisas. Porque um RPG mais narrativo e um RPG mais mecânico não necessariamente são contrários. Mas deixando claro aqui, o que ao meu ver, é muito importante isso, o que seria um RPG mais mecânico? Eu posso citar aqui o 3DT. 3DT, pra mim, é um RPG muito mais mecânico. Você tem muito mais dados, por exemplo, você pode ver na parte de trás dele que ele tem um foco muito maior em 55 vantagens, 24 desvantagens, 35 vantagens únicas, 187 magias. Ele tem um foco muito na quantidade. Os RPGs mecânicos, você se perde muito mais durante a mesa, enquanto você está jogando, em fazer a melhor estratégia com base na mecânica, em combar as melhores habilidades, em você criar um personagem mais perfeito, em você vencer os desafios. RPGs mais mecânicos, ao meu ver, estão muito mais próximos de um jogo de tabuleiro do que um RPG. Já um RPG narrativista ou narrativo está muito mais próximo de um livro-jogo do que de um jogo de tabuleiro. É mais ou menos por aí que eu vejo essa minha visão de diferença entre RPG mais narrativo e mais mecânico. E novamente, não são coisas antagônicas. Uma das coisas, para fazer esse vídeo, eu pedi em alguns grupos que eu faço parte, para as pessoas me darem ideias. Uma delas foi como interpretar melhor um RPG narrativo. Eu vou pular essa ideia porque o Douglas Roberto, lá da comunidade Solo RPG, me mandou basicamente o roteiro do vídeo inteiro. Ele mandou vários e vários tópicos que acabam esmiuçando bastante essa pergunta, nesse ponto, de como interpretar melhor um RPG narrativista. Então eu vou agora me aprofundar nos tópicos que o Douglas Roberto mandou, são muitos, e todos eles juntos deixam bem claras as coisas. Primeiro, regras que fazem a história avançar, conflitos serem resolvidos ou surgir novos conflitos. Vamos lá. O que me deu o start para fazer esse vídeo foi o Solo 10, né? Que eu fiz o último vídeo analisando o Solo 10.
Ele tem várias regras mecânicas de exploração, ele é muito focado em exploração. Isso é uma coisa que eu deveria ter falado no vídeo, né, um erro meu. O Solo 10 ele é muito focado em exploração. Tanto que ele tem a mecânica de você fazer o mapa com os tiles, e você, em cada um desses tipos de tiles, você tem uma tabela de eventos nele, né? Deserto, ruínas. Aqui eu tô usando o Fallout, mas isso se aplica a todos os jogos que usam o sistema Solo 10. Né? Eventos subterrâneos, aqui ruínas, outros seriam escombros, então. Aqui. Não, escombros tá aqui, encontros neutros. Ué, agora eu fiquei confuso. O que que é? Esse aqui tá ruínas? Qual que era esse aqui? Ah, litorais. Aqui é os litorais. Eu li ruínas, não sei porquê. Enfim. Então com isso você vai explorando, vai desenhando o seu mapa, vai desenvolvendo melhor o que acontece em cada região, o que faz com que poucas vezes não aconteça nada. Na verdade, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa num jogo do Solo 10. Isso faz ele ser um jogo bastante narrativo, mecânico, ele é mais equilibrado. Por isso que eu gosto do Solo 10 como um todo. Então, basicamente, as regras que fazem a história avançar são regras de eventos aleatórios, em que acontece um evento aleatório, e com base nesse evento aleatório, você vai desenvolver por que esse evento aleatório ocorreu. Por exemplo, os sobreviventes encontraram um grupo de ladrões. Por que esse grupo de ladrões estava aqui? Estava tentando. Aí você pensa, bom, estava tentando roubar algo ali. Com isso, de onde esse grupo de ladrões veio? Com isso, a história vai avançando. Você desenvolve esse grupo de ladrões, você desenvolve também, através da interação deles com os jogadores, o que anda acontecendo, e com isso você vai desenvolvendo o cenário, entendeu? O mundo ao redor. RPGs nativos desenvolvem mais o cenário. RPGs mais mecânicos teriam um cenário pronto para adiantar essa parte. Vamos lá? Agora o próximo tópico que o Douglas Roberto falou, eu não sei se eu tô sendo claro, gente. Esse vídeo aqui, novamente, eu tô lendo os tópicos e estou dando a minha explicação. Ela pode não ser tão clara, deixem dúvidas nos comentários que eu vou responder todas, ok? Vamos lá. Regras que trazem características subjetivas do cenário. Exemplo, a fome do vampiro, a sanidade do Cthulhu, o horror em carne podre, que eu não conhecia. Bom, enfim. Quais são regras de cada cenário que dão alguma característica própria? Vou pegar dos que eu tô aqui ao meu redor. No Fallout a gente tem mecânicas de radiação, né? O quanto a radiação degrada você, se você vai num ambiente que tá muito radioativo, se você enfrenta inimigos que causam dano em radiação, como ghouls radiantes, né? Que são ghouls que dão mini radiante. Eu tô aqui com o Ronin também, do Coisinha Verde. Ele tem mecânicas muito boas de você ser um samurai, um Ronin, né? Então você tá viajando, você tem uma missão, né? Um objetivo para cumprir, você tem encontros na estrada, encontros na cidade. São mecânicas que te fazem sentir que você está no Japão feudal e você é um Ronin. Eu acho isso muito bacana. Inferno. Pense num jogo narrativo, pense em Inferno. Inferno literalmente te dá palavras para você desenvolver o universo, e você literalmente vai interpretar. O sistema dele é extremamente interpretativo. Aí, não é nem narrativo, nem mecânico, é interpretativo. Aqui em Gatunos, o que eu amo em Gatunos, e deixa ele extremamente narrativo, é o fio da vida. Quando você vai criar o personagem, você não distribui pontos de atributo. Você vai criando como foi, ele nasceu em qual tipo de berço, como foi a infância dele, como foi a juventude dele, como foi a vida adulta dele. E isso vai te dando os atributos. Se ele nasceu em berço de ouro, ele vai ter mais pontos que envolvem dinheiro. Se ele teve uma infância violenta, ele vai ter mais pontos que envolvem força. E isso faz o Gatunos ser um dos RPGs narrativistas mais legais que eu tenho. O Ducado Verona é autoexplicativo, você não tem pontos de atributo aqui, você tem apenas habilidades, 4 pontos de saúde, que podem representar a cabeça, tronco, braços e pernas. E por causa disso, o Ducado Verona ele já vem com a premissa de que você está chegando nesse novo mundo e você tem que se colocar nele, né? Achar o seu lugar nesse ducado. Ou seja, arrumando trabalho, conseguindo uma missão. E também a mecânica interessante da trama pessoal, em que você tem um objetivo pessoal e você tem uma macro trama, que é um objetivo do ambiente, de tudo ao redor, né? O que está acontecendo ao redor que pode te influenciar. Essas são algumas mecânicas subjetivas de cada um desses cenários que eu apresentei, que focam mais no narrativo, né? Mas são mecânicas narrativas. Vamos lá. Próximo ponto, formas de mecanicamente deixar o jogador mais imerso na ficção. Muito bom esse ponto, porque foi ele que me incentivou a eu fazer o vídeo do Solo 10, porque eu estou narrando a Herança de Cthulhu para alguns amigos meus, e a primeira sessão eu segui a regra, a mecânica de
vai no novo tile, rola um evento aleatório, resolve esse evento aleatório, os jogadores podem fazer o evento deles, né? Vou vasculhar em busca de rações, de peças, de mecânicas, de novos sobreviventes. Aí vai pro novo tile, repete. E isso, cada vez que você vai de um tile pro outro, você gasta 1 hora. E quando você vai fazer as suas buscas, você gasta 1 ou 2 horas para buscar certas coisas específicas. Isso fez com que o jogo ficasse muito mecânico, muito engessado, né? Ficou muito parecendo um joguinho de videogame em que você vai pontuar, clica, executar a ação, aí, beleza, teve esse resultado, agora vai por a esse ponto, clica, executar a ação. Ficou muito assim a primeira sessão. E eu tava. Aí agora uma coisa minha é que de tanto jogar RPG solo, eu tava também querendo interpretar o personagem dos jogadores. Isso não pegou muito legal na primeira sessão, mas na segunda eu já mudei totalmente. Os jogadores amaram a segunda sessão, onde eu não me prendi tanto a essas mecânicas. E eu quis desenvolver mais o cenário que eles já tinham descoberto. Eles encontraram um ritual invocando um Dagon na praia. Esse Dagon voltou lá na terceira sessão. Eles encontraram cultistas ouviram um culto de Nyarlathotep no sul. Então, na minha cidade, agora tem 2 cultos. O culto de Cthulhu e o culto de Nyarlathotep. Eles existem na cidade, eles são antagônicos um do outro, e meio que os jogadores estão bem no meio desse conflito entre os 2 cultos. Então, a cidade que eu tô criando tem isso. E eu vou desenvolvendo mais também com base no passado dos personagens deles. Eu pedi pra eles criarem o passado do personagem, coisa que não tem em nenhum lugar do Solo 10. Uma mecânica tipo antecedente, ou o que aconteceu comigo antes de eu estar aqui, né? Não tem nada que, tipo um background, uma mecânica para criação de background. Não tem isso no Solo 10, porém é algo muito importante para deixar o jogador mais imerso no jogo, tá? Isso é algo que, como mestre, você vai começar a pedir nas suas mesas para os seus jogadores se sentirem mais apegados com o personagem deles. Pô, eu criei, é o meu filhinho, eu criei, tá tão novinho, tão bonitinho, cresce tão rápido. Então, basicamente coisas que fazem o jogador se apegar mais ao próprio personagem, e você, como mestre, vai pegar esse background do personagem e vai falar: ele foi traído e ele fugiu. Talvez quem traiu ele também esteja nessa mesma cidade, né? Talvez ele se encontre com ele. Ele fazia parte de um grupo mercenário que foi enganado, mandado numa missão suicida. Quem sabe, de repente, membros desse grupo mercenário apareçam do nada na cidade e não parece que estão do mesmo lado do personagem. Alguma coisa diferente aconteceu com eles. O que será? Entendeu? Essas coisas fazem o jogo ficar mais narrativo. E o meu cabelo está me irritando muito. Como a velocidade das regras influencia no imaginário da história? Bom, esse é um ponto complicado porque varia muito de mesa para mesa, né? Por exemplo, regras que pedem que o jogador ele role um teste de acrobacia para conseguir pular, outro teste de precisão para conseguir acertar, depois ele role o dano para ver o dano que a arma causa. Cada vez que você rola o dado, é uma pausa na narração para você fazer uma ação física, certo? Você rolar o dado. O resultado do dado vai direcionar um pouco o que você vai narrar. Se você acertou, você vai narrar que você acertou. Se você errou, sendo que você esperava acertar, às vezes dá uma travadinha no ritmo, porque, tá, eu errei. Como é que eu faço isso? Então, isso dá uma quebra no ritmo, sabe? Nem sempre quebras no ritmo são coisas ruins, tá? Vamos deixar isso claro. A velocidade das regras, ou seja, o quão complexo é fazer uma coisa. Um exemplo que eu dou aqui maior é, por exemplo, comparar o Solo 10, né? Vou pegar o Solo 10 porque ele tá mais fresco na minha memória, porque foi o último vídeo que eu gravei. E comparar com o Vampira Máscara. No Solo 10, se eu quero convencer um outro personagem de que o meu personagem está falando a verdade, eu vou fazer um teste de espírito mais manipulação. Eu vou rolar esses dados e o outro personagem, se for um jogador, ele pode tentar se defender disso, rolando também espírito mais manipulação, mesmo teste para os dois. Ou se for um NPC, eu vou ter os pontos de postura. Se a postura do NPC for maior do que a do meu personagem, meu teste seria feito com desvantagem. Se a postura for igual, o teste é normal. Se a minha postura for maior, eu faço com vantagem, pra ver se eu passo e eu consigo convencer o outro. Já no Vampiro à Máscara, cara, fazer as coisas de cabeça não rola. Eu tenho que olhar pra ver. Tá, pra você, no Vampiro à Máscara, pra você tentar convencer alguém de que você tá falando a verdade, você vai usar o atributo Carisma. O atributo Carisma, que tá aqui em cima, bem no meio, sociais, Carisma, com a habilidade, se eu não me engano, você vai usar
pode usar algum conhecimento, dependendo da área que você tá querendo convencer a pessoa. Por exemplo, convencer a pessoa de que tem o outro tá doente. Você pode usar medicina. Se você, no caso de perícia, você poderia usar ofício, né? O que você conhece daquele trabalho que você está fazendo. No caso de talento, você usaria, por exemplo, intimidação, expressão ou lábia. Principalmente lábia. Acho que manipulação, carisma não, manipulação e lábia. Você vê que é um pouco confuso mesmo. Nesse caso, você usa manipulação e lábia para convencer alguém. Você soma esses dois números de dados. Cada bolha dessa é um dado que você rola. E quem está sendo afetado por isso vai rolar percepção ou raciocínio, né? Percepção para ver se você tá mentindo, raciocínio para tentar entender o que você tá falando, para pegar alguma coisa errada no meio que você tá falando. Aí ele vai usar algum conhecimento, ou por exemplo, talento tem, eu acho que usam muito empatia, manha, que não tem discernimento, o correto mesmo é usar discernimento, mas nesse vampiro aqui eu acho que não tem discernimento. Enfim, viram como até esse vídeo ficou um pouco intrucado com isso? Eu gosto muito de Vampiro à Máscara, é que eu estou bastante sem prática. Faz muito tempo que eu não mestro e nem jogo Vampiro à Máscara, então eu tô bastante sem prática de falar de Vampiro à Máscara agora. Então vocês viram a diferença de um teste rolando no Solo 10 para um teste rolando no Vampiro e o quanto o ritmo é diferente nessas duas mecânicas. No caso aqui tá um pouco intrucado porque realmente faz muito tempo que eu não jogo Vampiro à Máscara, eu tive que relembrar as regras. Bom, continuando, o próximo tópico é que tipos específicos de regras quebram a imersão. Esse é um tópico complicado de falar, cara. Uma coisa que aí é mais pessoal, totalmente. Esse vídeo inteiro é mais pessoal, mas esse é um pouco mais pessoal pra mim. Com o tempo, eu fui vendo que quanto mais você usar o dado pra definir as coisas que vão acontecer, menos imersivo vai estar, porque são menos decisões suas e mais coisas que o dado mandou você fazer. Não sei se eu tô ficando claro aqui. Por exemplo, um jogador. O jogador, ele quer passar despercebido por aquele outro inimigo. Ele descreve: mestre, eu vou abaixado, passos macios, olhando bem por onde eu tô andando ali, pra não pisar em nada errado, sempre testando a madeira pra ver se não vai fazer barulho. Vou segurar a minha roupa pra ela não balançar tanto, eu não tô com nada solto, nada pesado pra fazer barulho. Vou ver se eu não esbarro em nada. Ele descreve certinho o movimento dele. E ele tira 1 no dado. No Solo 10, por exemplo. Se ele faz tudo isso e tira 1, ele se lascou. Ele não só falhou no teste, como ele falhou muito pesado pra conseguir passar. Então ele tava todo pensando, todo narrativo, todo imerso e tal, para timbum. Esse é o tipo de regra que, ao meu ver, quebra a imersão. Devem ter outros, mas agora de cabeça, a primeira coisa que vem é isso. Próximo tópico. Quais as possibilidades de regra para gerar trama? Relações entre personagens, eventos, detalhes, elementos, etc. Volta lá pro meu Ducado Verona, que aí eu tenho coisinhas pra falar. Muito bem, no Ducado Verona, se eu pegar aqui a minha ficha, o verso da ficha tem uma aba para você anotar os personagens que você encontra. Aqui tá escrito para você adotar o nome do personagem, algum detalhe importante dele e a proximidade desse personagem. E essa mecânica de proximidade é o que possibilita uma geração de trama entre personagens. Porque o quão próximo esse personagem é de você. É um valor que varia, eu acho que de 1 a 10. Quanto mais próximo de você, mais interação, mais aquele personagem gosta de você, mais aquele personagem quer te ajudar. Quanto mais próximo de 1, mais aquele personagem não gosta de você, mais aquele personagem quer te atrapalhar, mais aquele personagem é indiferente e por aí vai. Essas são uma mecânica que ajuda muito na relação entre personagens e para gerar trama, né? Porque vamos supor que o seu personagem ele tem como um objetivo pessoal, por exemplo aqui, ser dono de um negócio. No Ducado Verona, para você ser dono de um negócio, você tem que ter uma licença para poder abrir o seu estabelecimento. Então você quer que o prefeito daquela cidade, né, o líder daquela cidade, goste de você. Então você vai lá, conversa com o prefeito, vai tentar passar uma boa primeira impressão. Se você não conseguir, você vai ter que tentar falar com pessoas que são próximas a ele para falarem bem de você. E isso gera uma trama, entendeu? E é assim que funciona uma forma de gerar trama de relacionamento entre personagens. Como as regras do jogo podem limitar as possibilidades do jogador e necessariamente ruim ele ser limitado a um escopo. Não é ruim o jogador ser limitado pelas regras para um escopo. Por exemplo, o personagem é um guerreiro. Ele não necessariamente é completamente desconhecedor de magia, né? Ele é um cara que é voltado para combate, para usar armas brancas e tal. Ele não usa magia, mas não quer dizer que ele não possa ver magia ou com o tempo aprender ela, conhecer ela. As regras do D&D,
Eu não jogo tanto D&D. Tem um negócio de multiclasse. Você passa de level, você pode escolher pegar um nível de bruxo e pronto, agora você tem magia. É uma forma. Não sei bem como funciona isso em RPG de mesa, porque no Baldur's Gate 3 é simplesmente isso. Você passa de level, você escolhe e passa level de bruxo agora. No RPG de mesa, eu acho que isso não fica muito legal, não. Ele deveria ter conseguido um mestre que ensinaria ele sobre magia. Ou no caso de bruxo, que envolve pactos com criaturas, pode vir uma criatura do nada e falar, ó, eu tenho um poder pra você, mas eu quero algo em troca. Então, fazer um pacto com essa criatura e assim desenvolver a magia. As regras limitadas que o jogador pode fazer, isso faz com que o jogador ele seja mais criativo para usar melhor aquilo que ele já tem, entendeu? Se ele é um guerreiro, ele tem isso, isso e isso, mas ele não tem aquilo, aquilo, aquilo. O que faz com que ele tenha que usar o que ele tem da melhor forma possível para suprir as necessidades. Isso deixa a pessoa mais criativa, né? A limitação é uma das formas de você incentivar a criação. Mas, se você limitar demais, aí o jogo fica muito engessado de novo. Voltamos para aquele ponto da coisa ser muito mecânica demais, né? Narrativo demais é ruim, mecânico demais também é ruim, tá? Os extremos são sempre ruins. Possibilidades narrativas para tipos de regras. Tabelas, contador numérico, checklists, palavras na ficha, números na ficha, dados, cartas, etc. Olha, o próprio tópico já dá várias ideias, mas, por exemplo, no Ducado Verona é cheio de tabelas. Tem muitas, muitas tabelas aqui. Tabela para gerar cenário, tabela para gerar comércio, tabela... tem muita tabela. E as tabelas, elas são uma forma muito bacana de você ter mecânicas narrativas nelas. Tabelas de eventos, até mesmo a minha tabela de itens de loja aqui, o preço, você rola o preço, o que gera uma demanda, oferta e demanda, né? Se o item tá muito caro ou tá mais barato, isso é uma mecânica de imersão. A parte de checklist funciona melhor quando é um jogo mais de cumprir missões, né? E o jogador vai fazer checklist. Eu tô jogando D&D e na minha ficha de D&D eu fiz uma checklist com as missões do meu personagem. Eu fui encontrando outros NPCs e fui criando meio que ambições do meu personagem. Um personagem que quer ajudar tal NPC, quer atrapalhar tal NPC. E eu coloquei isso como checklist na minha ficha do meu personagem. E ficou maneiro lá na parte de anotações. Eu coloquei, isso ajuda bastante a eu interpretar o meu personagem. Palavra na ficha é a mesma coisa que o antes, mas palavras na ficha também me remete ao RPG Intrépidos, que não tem pontos na ficha, apenas palavras que direcionam a sua interpretação, e é um RPG muito interessante para quem quer abordar bastante o narrativismo. A única coisa que eu particularmente não gosto dele é de um tabuleiro que tem umas bolinhas brancas e pretas. Eu não gosto daquele sistema daquele tabuleiro. Eu uso a parte da ficha, criação de personagens de mundo do Intrépidos, e eu jogo o resto fora porque eu não gosto muito de como rola o jogo a partir daí. Mas, por exemplo, números na ficha. Vampiro à Máscara, tem muitos números, tem muitas bolinhas pintadas na ficha, que são números, vai. Números de dados que você rola. No caso aqui entra dados e cartas também. Cartas é mais pro Nômades. E, bom, eu acho que minha bateria criativa tá acabando. Eu espero ter sido bastante claro nesse vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais longo do que o padrão que eu faço, mas ainda dentro do escopo total do canal. Eu realmente espero muito que nos comentários vocês digam que vocês gostaram, que vocês não gostaram, e o que mais vocês querem aqui no meu canal. Né? Eu sou sempre aberto a responder os comentários, sou sempre aberto a abordar tudo, e nos vemos nesse mesmo canal no próximo vídeo. Falou!